Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Vitor Brown, este é o Semana da Pan, seu resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na programação da Jovem Pan. A semana começou com um impasse no Supremo Tribunal Federal que se desenrolou até a quinta-feira. O ministro Cássio Nunes Marques liberou a participação de público em missas e cultos. Os municípios recorreram da decisão e a bancada do Morning Show reagiu. Vamos conferir. Olha, uma coisa, Paulo, é a gente discutiu o mérito aqui da questão dos templos religiosos. Eu lembro que a gente discutiu até uns meses atrás, no momento em que se discutia a abertura de bares e tudo. Eu disse, olha, se bar pode abrir, templo religioso também, é essencial. Então, por que dois pesos? Então poderia abrir também. Agora a gente vive num outro momento. A gente vive num momento em que está tudo fechado. Ninguém nem discute se bar vai abrir ou não neste momento de agora. Nessa conjuntura, eu acredito que também não é o momento de abrir templos religiosos. Agora, qual que é o importante aqui? Essa decisão cabe aos gestores públicos. Lá no início da pandemia, no ano passado, o STF tomou uma decisão correta de afirmar o federalismo brasileiro, de dizer, olha, são prefeitos e governadores que escolhem se vai ter fechamento e como vai ser esse fechamento. Ou seja, afirmou o caráter descentralizado do uso do poder no nosso país. Me parece correto, o Brasil é um país federativo. Agora, o ministro Cássio Nunes Marques, ele nega isso, porque ele não é que ele está dando aos prefeitos e governadores a opção, a liberdade de abrir ou fechar templos. Isso eles já tinham. Ele está dizendo, prefeitos e governadores estão proibidos de fechar os templos religiosos. Isso centraliza a decisão da política pública no Brasil e pior, não é nem que centraliza no presidente, que é a autoridade competente, digamos assim, centraliza no Supremo Tribunal Federal. Então, para mim, é um retrocesso tanto no mérito quanto no esquema de decisão. Uma própria decisão do Supremo, né, de que garantir a autonomia. Exato, a autonomia, ela viola essa autonomia que ele tinha afirmado antes. Agora é o Supremo decidindo em cima dos estados e municípios. Retrocesso total. Adrilho Jorge, é um retrocesso isso ou não? Bom, o retrocesso é um retrocesso aos direitos fundamentais constitucionais de ir e vir e de liberdade de culto. Eu acho, em princípio, utopicamente, a gente podia até abrir tudo com medidas restritivas severas, como é o caso da liminar feita pelo ministro Cássio, né? Com álcool em gel, com 25% da capacidade, com espaçamento entre pessoas, as pessoas poderiam até ir em culto. Mas nesse momento, em se tratando de uma realidade já posta, eu acho que a igreja tem menos prioridade, não pelo caráter essencial de fé que ela tem, mas porque ela não gera renda, ela não gera trabalho, ela não gera emprego. E o grande templo de um cristão, o grande templo de um religioso, é o seu corpo, é a sua alma, é o seu espírito. Você pode rezar em casa, você pode ter cultos virtuais, você pode ter missas virtuais. Mas, eventualmente, o novo tipo de solidariedade é exatamente, infelizmente, nesse momento que a gente está vivendo, e aí eu realmente faço essa ressalva, a gente vive um segundo momento da pandemia, que é mais complicado, que é mais transmissível, que é mais letal e que é mais mortal. Então, a solidariedade nova do cristão é exatamente evitar ao máximo contato desnecessário. E o contato da comunhão espiritual das pessoas teria que ser exatamente esse. Mas eu confesso que eu senti um certo prazer sádico em ver o Calil tendo que obedecer uma ordem de cima. Você ficou feliz. Você gostou. Só que a ordem de cima não é, né? A ordem de cima não é de Deus, hein? É do Supremo, né? Mas a ordem de Deus é a ordem da Constituição, a ordem de liberdades que não estão sendo garantidas por lei. Ou seja, tem uma série de confusões nesse momento pandêmico, que a gente está muito caótico. E o próprio Calil já confessou em entrevista que não é religioso, que não gosta de igreja, que gosta de ir em bar, encher a cara, que não gosta de dar 10% um tipo de religião. Ninguém. É um tipo de religião. De culto mais... Tem gente muito firme nisso. É um ecumenismo mais etílico, assim. E assim, seria muito estranho, vamos ser sinceros, ver fiscal entrando em culto e dando porrada em crente, com o Alexandre Frota lá falando, vindo dar porrada aqui, ninguém vai rezar. Porrada, Adri? Que porrada? Eu acho estranho. Pode parecer uma coisa caricata que eu tô falando, mas exatamente esse é que é o problema. É muito mais interessante conscientizar as pessoas, fazer uma propaganda em massa, como ter a conscientização em relação ao uso de máscara, de álcool gel, de distanciamento social, que é arraigado na sociedade, e você criar uma liminar proibindo as pessoas de tudo e qualquer coisa. Eu acho que a conscientização é o melhor caminho, senão a gente entra num caminho de contestar liberdades democráticas garantidas por lei. Deixa eu só dar um bom dia para nossa Paulinha Carvalho, que está diretamente da sua residência. Bom dia, Paulinha. Você tá bem, querida? Eu tô um pouco gripada. Vou estar com essa voz de patinho, mas para preservar vocês e também
a minha imunidade, vou ficar de casa hoje. Vou fazer o teste do Covid, como mando figurino, e estarei aqui com o meu cachorro, que eu espero que não lata. Parece que a obra do vizinho acabou, então eu espero que sejam momentos de paz aqui, que consiga participar bem aqui do programa. Será, Paulinha? É importante a sua recuperação, breve recuperação, Hoje é um Morning Show né? nostalgia, né? Nós de volta ao estúdio antigo, a Paulinha de volta pra casa. É o Morning Show Revival. Revival. Só falta agora o Joel e o Adriles quebrarem o Então, pau. mas é isso que eu quero fazer agora. Eu quero promover a discórdia. Olha que engraçado, Paulo. O Adriles, ele era contra abrir os templos lá na época dos bares. Agora você tá meio a favor. Eu quero... Peraí. É só um prazer sádico, é só um prazer sádico, né? Eu acho que liberdade constitucional de ir e vir e de trabalhar, eu acho que é sacrossanta. O que eu falei naquela época é o seguinte, tendo em vista que tudo tá fechado, eu acho que a igreja não gera trabalho, não gera emprego, então ela pode, exatamente, já que o fiel pode rezar em casa, pode ter culto e missa, ecumenismo dentro de casa, então não é necessariamente obrigatório que as igrejas abram nesse momento. Assim, mas do ponto de vista utópico, eu queria que todo mundo abrisse, mas com medidas de restrição. Tem um ponto legal que eu queria destacar dessa história, legal mesmo, de legalidade. Novamente uma decisão monocrática, né, gente? Nós estamos falando de uma decisão na calada da noite, um só ministro vai lá, caneta, decide, tá resolvido o negócio e o plenário do Supremo Tribunal Federal é desconsiderado e a gente tem esses problemas. Eu quero ver o senhor criticar a decisão monocrática também, porque isso é uma coisa importante da gente falar. Não resta dúvida, a gente fala tanto de... isso normal. A gente fala tanto de reforma política, né, Paulo? A gente tem que ter uma reforma do judiciário. Qualquer pessoa que não entende minimamente de jurisprudência não vai entender. Como assim? O plenário não decide essas coisas, um ministro vai na canetada e decide tudo, um ministro solta o Lula, um ministro decide abrir, outro ministro decide fechar. É um caos jurídico que a gente vive numa constante, permanente confusão que gera para outras instâncias jurídicas e a gente não tem exatamente qual que é a medida correta judicial que a gente tem que obedecer. Ou seja, um fala uma coisa, outro fala outra, o plenário diz, depois é uma segunda turma, primeira turma, você tem que ter uma reforma urgente no judiciário brasileiro para além da política que a gente necessita há décadas. Deixa eu ouvir a nossa Paulinha um pouco sobre essa história de igrejas abrirem a permissão dada pelo ministro Cássio Nunes Marques. Paulinha, fala aí. Eu acho que não é o momento, né? A gente está com números bastante complicados ainda e eu acho que não é o momento. A gente discutiu bastante e até eu concordei com a Adriles na ocasião, Sim. que é a história de fazer à distância, né? Fazer aí virtualmente, acho que já resolveria para esse momento. Muito bem, Joel, o ministro Marco Aurélio Mello tem criticado bastante essa decisão. O Marco Aurélio, que inclusive antecipou a aposentadoria dele, né? E tem dado entrevistas, tem sentido essa liberdade, né, de fazer críticas a um colega ali do Supremo. Disse que o Supremo reagiu com perplexidade a essa decisão, disse que não sabia que o Cássio Nunes Marques era tão religioso assim. Então pode ser que nós tenhamos também mas essa Joel, decisão revertida no plenário, né? Eu acho uma discussão um pouco inócua essa história de liberação de cultos agora, porque a essência de qualquer igreja, qualquer uma delas, nós estamos falando da igreja evangélica, católica, enfim, qualquer uma de opção que você for analisar, a essência de toda igreja é a fraternidade. Nesse momento, nós precisamos ter um pouco mais de fraternidade. E não se encontrar. É óbvio, é claro. Foi o que eu falei. Perfeito. Tentar colocar isso, porque, não é possível. E diversas autoridades religiosas do Brasil têm tido justamente esse tipo de liderança, né? Dizer, olha, agora é o momento da gente realizar a celebração no virtual, as pessoas acompanham, rezarmos juntos, mas tudo à distância. Acho que a grande parte das autoridades religiosas do Brasil tem sido muito responsável nesse quesito. E, infelizmente, existem algumas outras que preferem sacrificar os seus fiéis pelo seu próprio ganho. É isso que a gente vê algumas vezes acontecendo também, o que é preocupante para o Brasil. Você acha que eles querem só dízimo? E voltando, não é só dízimo, mas é uma visão muito egocêntrica do trabalho deles. Assim, não é só o dinheiro, mas é uma visão muito egocêntrica que acaba não seria necessário agora. E voltando ao Supremo, temos 11 Supremos Tribunais Federais. Nesse país, a decisão acaba, às vezes, na caneta de um ministro do Supremo e às vezes na caneta de um juiz qualquer. Eu estava hoje mesmo discutindo no Rio de Janeiro o juiz determinando que as escolas terão que voltar, assim, ia julgar esse caso aí. Ora, essa decisão da volta ou não de escolas, por exemplo, é a decisão do gestor público, do prefeito. Ou a decisão acerca de assuntos nacionais é uma decisão do presidente da República. Nesse caso,
O que o Supremo tinha feito lá atrás era correto. Era quem é o gestor que pode decidir sobre o fechamento. Ah, não é o presidente. São os governadores, são os prefeitos. Ele repartiu o poder de forma federativa. Agora não. Agora é o Supremo, na figura do Cássio Nunes Marques, dizendo não. Eu escolho se vai abrir ou não igrejas e eu estou escolhendo que elas vão ficar abertas sim. Essa é a judicialização total da política brasileira. É um grande retrocesso constitucional que o Brasil vive numa situação dessa. Você percebe que quem causou esse caos foi exatamente o Supremo. Você falou uma coisa que parece ser contraditória. São os prefeitos e governadores que decidem se abre ou não escola. Aí a presidência da República não tem nenhum tipo de inferência, de interferência nessa autoridade. Federativo. Aí o Supremo decide pelos prefeitos e governadores. Quem cria essa instabilidade, esse caos jurídico, é o próprio Supremo, que não atribui direito. Fala poderes concorrentes entre presidentes, prefeitos e governadores. Mas aí o presidente não pode fazer nada sequer abrir escolas. São os prefeitos que às vezes fazem isso por oportunismo político, às vezes fazem... O presidente não age por oportunismo? Ou seja, exatamente, é um caos no Brasil. E esse caos tem origem e nome. É Supremo Tribunal Federal que não atribuiu as devidas responsabilidades e poderes para os gestores, quer seja prefeitos, governadores e presidente. Você está confundindo agora. Naquele caso, o Supremo foi chamado justamente para definir um debate constitucional. Quem é que define? Quem é que determina as regras de cada cidade? É o presidente da República, lá de cima, ou é cada um dos gestores locais? Você mesmo, antes dessa questão, antes de ser coisa do Bolsonaro, eu tenho certeza que você defenderia o federalismo no Brasil. Você diria mais Brasil, menos Brasília. Foi o que o Supremo foi o que o senhor definiu. Foi o que o Supremo, e como o Paulo Guedes falou já também, foi o Supremo que definiu. Foi o Supremo que definiu e disse, olha, estados e municípios definem, e não o presidente da República. Me parece bastante razoável. Agora é o contrário. Agora é o Supremo dizendo, eu defino a regra, e não os estados e municípios. Aí não dá. Por causa do Supremo, mas há direitos constitucionais que são inalienáveis e que estão sendo contestados. Direito de ir e vir e direito ao trabalho. Então, quando você tem essa concorrência com a própria Constituição, com a própria não definição de quem faz as medidas pandêmicas, tipo prefeitos, governadores e presidente, e quando você tem o Supremo agindo de maneira arbitrária. E assim, existe um caos, e esse caos é exatamente eleito pelo Supremo Tribunal Federal. Mas tem um ponto importante nessa história. Quem é que indicou o Cássio Nunes Marques? Jair Messias Bolsonaro. Isso aí tem... Mas é uma discussão complexa, são direitos constitucionais. Essa discussão não vai acabar, gente. Não tem jeito, é direito constitucional. Ir e vir, liberdade de trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta. Da Constituição. Como é que você vai... Deixa eu fazer uma pergunta. Calma. Uma pergunta ali. Você é a favor, neste momento, de que se proíbam shows de 50 mil pessoas? Eu sou a favor que se proíba. Então você mesmo limita o direito de ir e vir, meu amigo. A discussão é toda essa. Sim, o que a gente vai permitir ou não vai permitir. Então acabou. Então, agora, só dizer é direito não resolve o problema. A gente tem uma questão social real, uma questão de saúde pública que exige medidas. A gente tem diversos direitos concorrentes que a nossa Constituição garante que a gente tem que modular de acordo com as circunstâncias. Neste momento, em todo o mundo democrático, o mundo que respeita os direitos individuais, a gente tem visto diversas restrições temporárias para um bem maior que é o da saúde pública, que é o da vida. Mas é temporário. Tem excesso. Pode ter excesso, é óbvio que pode ter excesso. Eu acho que o que tem que ser questionado são os excessos. Mas daí o argumento... Perfeito. Não é equivocado. Perfeito, eu tô com você, Paulo. Tem excesso, eles têm que ser discutidos, mas a discussão do excesso nunca é simplesmente bater o pé no direito absoluto. Se for o direito absoluto, então um show de 50 mil tá valendo também. A palavra que o Joel falou é perfeita. Temporário. Temporário até quando? A gente, por exemplo, tem uma diminuição no número de internações. Vai abrir? Vai fechar de novo? Vai amenizar as medidas? Quem decide qual é o momento propício a voltar? A gente tem uma crise social, você tem toda a razão, de saúde, mas a gente tem uma crise social de perda de emprego, de perda de saúde física, psicológica, perda de trabalho, miséria, fome, exclusão social, diminuição da capacidade cognitiva das crianças, de ascensão social para educação. A gente tem uma série de outros problemas sociais advindos do isolamento social que são muito graves, Joel. Então, assim, a tentação do mau gestor de fechar tudo, fazer uma péssima gestão e depois dizer eu estava salvando vidas, é muito grande. Então esses direitos inalienáveis que eu falo de ir e vir ao trabalho, não são só abstrações. Se você não coloca esse direito acima de todos os outros e fazer uma campanha de conscientização e não de obrigação, você cria um problema a longo prazo muito grave. Adriles. A primeira pandemia que surgir no próximo futuro vai fechar tudo de novo? Essa aqui é a minha questão. Por 9-2, o STF decidiu que estados e municípios podem restringir cultos e missas na pandemia. A bancada de Os Pingos nos Is comentou.
Eu disse aqui, a surpresa foi o Dias Toffoli, né, votar com o Nunes Marques. O Nunes está experimentando ali um isolamento que parece bullying, né? Os julgamentos todos ironizavam, inclusive, a decisão dele. Mas ele é ministro do Supremo Tribunal Federal como outro qualquer e vai ficar por muito tempo no Supremo Tribunal Federal pela idade dele. Olha, Vitor, eu te confesso que eu estou decepcionado, porque eu esperava ouvir e ver um grande debate no Supremo Tribunal Federal sobre os direitos individuais. Eu tenho um especial apreço por essa parte da Constituição, porque de tão importante ele abre a Constituição. O Constituinte teve esse cuidado de privilegiar os direitos individuais. E aí, durante a pandemia, se viu, através de votações como essa lei, em 24 horas aprovaram uma lei autorizando, inclusive, coleta de material à força, coisa que nunca existiu na legislação. A gente vê, ninguém é obrigado a fazer teste de DNA e nessa lei obriga a colher material. Se a autoridade, o governador quiser colher material de todo mundo, fazer teste, ele faz, porque essa lei garante. Além disso, requisitar propriedade, cara, me dá esse carro aí, não é nem desapropriar e depois devolve com a possibilidade de pagamento. A lei deixa a possibilidade de pagamento posterior, né? Então, assim, mudou completamente o conceito de direito individual, com um argumento claro de que o direito coletivo é superior ao direito individual. E eu achei uma tese interessante de ser discutida, mas ninguém discutiu isso. O Supremo discutiu transporte coletivo, concentração em transporte coletivo, é bom, sim, discutir isso, aglomeração, mas isso é gestão, e a gestão tem que ficar com o prefeito e com o governador. Essa decisão do Supremo, na minha opinião, ela leva as decisões para juízes, desembargadores e o próprio Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, reforça o que está errado nesse processo, que é a justiça tomar conta de gestão, de administração de uma crise tão grave. Eu já ouvi governadores e prefeitos dizendo o seguinte, que no caso do Supremo Tribunal Federal interferir na gestão, quando a coisa explodir, eles chamam o Supremo para ir cuidar dos hospitais e das UTIs nas cidades. Diga, Augusto. Continua me decepcionando o Supremo. Aí eu fiquei hoje também pasmo com a adesão do presidente Luiz Fux, ontem, né, a bancada chefiada pelo Gilmar Mendes. Ele não criticou o voto do novato, como diz o Gilmar Mendes, como diz o Marco Aurélio, mas ele fez um elogio descabido, exagerado ao voto do Gilmar Mendes, o voto que fala na dogmática alemã, né? Coisa dessas. Essa erudição de botequim do Gilmar Mendes mereceu o elogio mais caudaloso do presidente Luiz Fux, que é o único juiz do Supremo e que vinha se portando aí com independência desse negócio. E hoje foi consumada mesmo, né, a rendição da ex-presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, a bancada do Gilmar também. Ele tem agora o controle do Supremo. Eu acho que o Toffoli votou com o ministro Nunes Marques para ser diferente, para não deixar ali que acontecesse um vergonhoso 10-1, porque o Nunes Marques tem razão. É mais um direito fundamental que foi atropelado pelo STF. Essas garantias constitucionais que a gente tem estão sendo jogadas no lixo por iniciativa sempre do Gilmar Mendes e com a anuência dos encarregados de defender a Constituição. Hoje, um decreto do prefeito vale mais que um artigo constitucional. É isso que aconteceu. Hoje, então, o Supremo, os que compõem hoje o Supremo, aceleraram a marcha ali rumo ao penhasco e ao lixo, né? É isso que aconteceu.
Bom, e tem mais uma sobre o Supremo Tribunal Federal, uma decisão importante que terá desdobramentos, que acaba de ser divulgada. Veja só, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou há pouco a abertura pelo Senado da CPI para apurar a conduta de integrantes do governo federal em relação à pandemia. A decisão foi dada em um mandado de segurança apresentado pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru para que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, instale a comissão. O ministro liberou o tema para julgamento colegiado imediatamente no plenário virtual do STF. Na liminar, o ministro destacou que a Constituição estabelece que as CPIs devem ser instaladas sempre que 3 requisitos forem preenchidos: assinatura de 1/3 dos integrantes da Casa, indicação de fato determinado a ser apurado e também a definição de prazo certo para a duração. Conforme o ministro, há diversos precedentes da Suprema Corte nesse sentido, portanto, decisão do ministro Luiz Roberto Barroso que determina ao Senado a abertura da CPI da pandemia. Que coisa, hein, Zé? É uma decisão, imagino, até inusitada, né? Não sei se há precedentes para isso, mas é um ministro da Suprema Corte determinando que no Senado seja aberta uma CPI, e é uma CPI que afeta diretamente o governo federal, não, Zé? E há precedentes, há precedentes. A CPI é um instrumento, uma arma da minoria no Congresso Nacional, né? A Constituição garante, é o momento em que o Congresso Nacional, deputados e senadores, se transformam fazem inquérito e tem força, inclusive, de juiz. Pode prender, pode convocar, não é convite, é convocação, então tem uma força muito grande. E esta foi a pergunta que eu fiz aqui nos Pingos ao presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, que respondeu muito bem. A ideia dele é o seguinte: ele admite que o requerimento de CPI tem que ser cumprido, né? Na verdade, ele vai publicar e, se não houver a retirada de assinaturas, aí os partidos são obrigados a indicarem os integrantes desta CPI. O que acontece é o seguinte: o argumento do presidente na resposta, e que eu entendi, é de que nós estamos vivendo um momento excepcional. Não se pode fazer uma CPI, imagine, um plenário cheio de gente, ouvindo depoimentos, no meio de uma pandemia. Por outro lado, como fazer uma CPI de forma remota? É quase impossível, não tem mais aquela função de antes da CPI. O presidente do Senado, depois da morte do senador Major Olímpio, fechou tudo. O Senado está isolado e as sessões estão acontecendo remotamente. Então, não é uma CPI que vai funcionar. Então, agora é saber como vai funcionar remotamente uma CPI. São tempos novos, né? Essa é uma novidade. Mas que é um direito, sim um direito, e o presidente não pode obstar uma CPI. Diga, Augusto. Ora, o Supremo se intromete em tudo, né? Se intromete em tudo. Você pega no mesmo dia, o Supremo se mete em questões econômicas, questões sanitárias, questões políticas, então eles não têm mais o que fazer. Está cheio de processo ali acumulado, pedidos de vistas que não terminam nunca. Quer dizer, eles trabalham pouco, eles julgam demais, se metem em tudo. Quando é que isso vai parar? Quer dizer, eles não respeitam a independência do poder legislativo, do poder executivo, não respeitam. Mas enquanto o pessoal de sempre, né, procura a ditadura que seria tramada no Palácio do Planalto, o que há é uma ditadura do Supremo. Ditadura do Supremo, eles não são passíveis de punição. Ninguém pode punir. Por que ele não pede ao ministro Barroso, não pede ao Senado que julgue logo os pedidos de impeachment que lá se acumulam, por exemplo? E o presidente Jair Bolsonaro voltou a descartar a possibilidade de o governo apoiar qualquer ideia de um lockdown nacional. Durante visita a Chapecó, em Santa Catarina, o chefe de Estado voltou a afirmar que a liberdade não tem preço e que, para quem trabalha, toda a atividade é essencial. O 3 em 1 comentou o caso. Eu insisto com o presidente Bolsonaro, o nosso inimigo verdadeiro no Brasil é o crime institucionalizado. É ele quem gera todo esse clima de instabilidade para que esse país continue não funcionando e se mantenha como uma nação riquíssima, porém mantida artificialmente na miséria, para que no momento certo
ela seja assimilada aí para ser uma grande colônia de exploração. Vocês sabem de quem ela pode ser no futuro muito próximo. A China está de olho, está comprando tudo aqui, está comprando nossas áreas rurais, usando laranja. Eles estão comprando também cooperativas, estão com enorme e cada vez crescente participação nas nossas empresas agropecuárias, porque a China tem que comer e comida dá muito dinheiro. Então, o Brasil está em risco. O presidente Bolsonaro tem que ficar atento a isso. O crime organizado está comendo ele pela tabela. O Covid vai ser resolvido, o Exército vai entrar pesado aí na campanha nacional de vacinação e Força Armada tem que ser usada para isso. Em momento de paz, ela tem que cumprir o seu papel social. Não precisa utilizar a Força Armada para mandar o cabo e o soldado fazer nada. O cabo e o soldado sabe muito bem que ele agora tem que ajudar na vacinação. Ô Jorge, rapidamente, tem que ter lockdown nacional ou não? Claro que não. Esse lockdown nacional seria uma estupidez. O lockdown por si é ruim demais. Por quê? Ele está matando a economia. E quando você mata a economia, o risco de você matar gente é muito maior ou tão grande quanto o do vírus Covid-19. Amanda Klein, se eu te conheço, você discorda do Serrão, né? Eu discordo. Eu acho que esse discurso do Bolsonaro é mais do mesmo. É o Bolsonaro sendo Bolsonaro, né? O interessante é que ele vai encontrar daqui a pouco, às 19h, ele tem um jantar aí na casa com empresários paulistas que querem saber de vacina e reformas estruturais. Ele ainda está no capítulo do tratamento precoce. O mundo inteiro já virou essa página. Ninguém defende o tratamento precoce. Ele continua insistindo nisso. Falou que não vai ter lockdown nacional no Brasil. Muitos países desenvolvidos do mundo fizeram lockdown nacional e viram suas taxas baixarem desse jeito, mas ele se recusa a fazer e se recusa principalmente a apoiar prefeitos e governadores que querem adotar essas medidas. Ele diz que não está pensando em 2022, que está se lixando. Obviamente não é verdade, ele só está pensando em 2022. É uma plataforma política esse discurso anti-lockdown e anti-ciência. Ele tenta agradar os seus, garantir aquele miolo, aquele núcleo duro do seu eleitorado. Ele tenta se afastar também de medidas impopulares. Todo mundo sabe que as restrições ao comércio e a serviços não essenciais são impopulares. Governadores e prefeitos têm lutado contra isso, têm perdido popularidade para adotar essas medidas que são necessárias para, pelo menos, você manter minimamente o sistema de saúde que já está em colapso, mas o Bolsonaro insiste em que essas medidas, como diz aí o Constantino concorda também, não têm comprovação científica. Elas têm comprovação científica. A Fiocruz, por exemplo, que é uma instituição de excelência, de ciência do nosso país, que está desenvolvendo, que vai produzir as vacinas da Oxford, da AstraZeneca, por exemplo, já há algumas semanas recomenda um lockdown nacional. Então, recomenda medidas restritivas porque o sistema está colapsando. Então, é isso. Para mim, não tem nada de novo no discurso do Bolsonaro. É uma pena que ele não mude, porque os líderes evoluem, principalmente evoluem com a gravidade e de acordo com a demanda do momento. Foi exatamente o que aconteceu com o Boris Johnson no Reino Unido, que no começo desdenhava da pandemia, depois ficou doente, ficou alguns dias internados e voltou com uma postura completamente diferente. Hoje, o que a gente tem? Um Reino Unido que fez um lockdown duro, que conseguiu diminuir substancialmente casos, mortes e internações e já vacinou uma parte substancial da sua população. É isso, é um país saindo da crise e nós imersos na crise como epicentro da pandemia de Covid-19. Constantino, a sua análise. O Uruguai está com um contágio mais alto, a Argentina, já citei várias vezes, enquanto o Texas está aberto e vacinou 16%. O lockdown não funciona, não é científico e sabe quem também diz isso? A OMS. A OMS já rechaçou o lockdown como medida, né? Veja, São Paulo teve 1.389 óbitos em um dia e o STF garantiu autonomia para governadores e prefeitos gerirem a crise e as várias cores lá do arco-íris do governador impuseram restrições enormes. E tá aí o resultado. Só que é aquela história, né? Para quem só tem um martelo, tudo parece prego. Insanidade é repetir tudo igualzinho e esperar resultados diferentes. Sobre a fala do presidente em não ter lockdown nacional e não usar o exército para prender a população, cenas chocantes que nós vemos das polícias locais, né? Arrastando transeunte, banhista, fechando comércio, coisas de ditadura, né? Só podemos agradecer. Imagina se tivesse um tucano na presidência, ou um petista, que é basicamente a mesma coisa. Né? Nós estaríamos vendo hoje em dia medidas no Brasil que iriam remeter a Cuba.
Então, ainda bem que o presidente tem essa postura. Eu tenho só, assim, mixed feelings, né? Sentimentos conflitantes, porque um lado meu gostaria de vê-lo defender enfaticamente o lockdown num discurso apenas, para ver a mídia, no dia seguinte, começar a encontrar furos nessa saída científica. Eu quero dar um exemplo aqui, né? Manchete do G1, sobre essa fala do presidente. Não vai ter lockdown, diz Bolsonaro, após Brasil registrar 4.200 mortes em um dia. Veja, hoje é dia do jornalista, né? Isso é uma aula de como não fazer jornalismo. Isso é panfletagem, isso é militância, isso é partido de oposição, porque leva de forma nada sutil o leitor a acreditar que o presidente não quer a cura, que existe a cura e ele não quer a cura, né? E isso é discurso ideológico, nada científico, nada realista, né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo esse momento tenso, né, em que a pandemia, que já é por si só de grande dor e sofrimento, está sendo explorada por pessoas que têm uma outra agenda que é voltada para 2022 ou então, né, voltada para um modelo estatizante coletivista que sai de baixo. Né? Não podemos aceitar jamais isso em nosso país. Okay. Eu quero lembrar aqui que o presidente Bolsonaro passa. Alguns estão torcendo que ele caia já, outros estão torcendo que ele, pelo menos ano que vem, perca. Mas mesmo que ele seja reeleito, são 4 anos. Eu sei que isso pode parecer uma eternidade para quem tem abstinência ou sofre de alguma patologia. Agora, veja, esse Supremo, esse tipo de arbítrio, esse tipo de mentalidade que, em nome da ciência e da vida, justifica tudo, isso fica. Abrem a porteira e a boiada do totalitarismo permanece. E na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro também veio a São Paulo para um jantar com empresários. O encontro foi marcado pela discussão da MP dos negócios e por pedidos dos investidores de intensificação do processo de vacinação. Sobre o assunto, falou à Jovem Pan o presidente do Instituto Coalizão Saúde e do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, Cláudio Lotenberg. Confira. Nós sabemos que todo o processo de vacinação do Brasil está atrasado por inúmeras razões. E uma delas é a própria obtenção das vacinas no mercado internacional. O envolvimento do presidente tem um papel emblemático. Primeiro, como uma referência, um exemplo para a sociedade como um todo. Se ele apoia a vacinação, logicamente que os cidadãos, em função da sua popularidade, da sua posição institucional, acabam sendo convidados e estimulados a participar. E, além disso, no âmbito da obtenção das vacinas, nós temos que buscar um aprimoramento do relacionamento com os países produtores de vacinas, com países que têm um excedente. E o envolvimento direto dele pode ajudar nesse sentido. Portanto, eu acho que é um avanço para um papel que a liderança constituída do país precisa, para que, de fato, a gente possa ter um processo de vacinação que faça frente ao desafio de atender mais de 220 milhões de pessoas. Doutor Cláudio, agora aos nossos comentaristas. José Maria Trindade, a sua pergunta, Zé. Pois não, muito bom dia, doutor Lotenberg. A minha pergunta é sobre as vacinas. Existe já um bom número de vacinados? Há em andamento essa experiência boa de Franca? Qual é a sua posição sobre vacinas? O senhor acha que as vacinas estão mesmo acima de qualquer suspeita ou elas estão ainda, vamos dizer, inseguras em alguns pontos? Veja, eu acho que as vacinas estão seguras. Hoje mesmo, se vocês olharem os diferentes jornais, até certo questionamento que havia a respeito de uma delas no continente europeu já foi dirimido. A dúvida que existia a respeito da sua segurança. Para mim é patente que as vacinas elas têm um papel fundamental. Aliás, várias delas feitas, cada uma delas em cima de um princípio. Algumas são feitas por vírus atenuado, outras são feitas por partículas de vírus, outras agem através de RNA, enfim. E fora as outras que estão aí sendo pesquisadas. Então, a gente vai ter aí uma perspectiva muito boa se soubermos trabalhar na obtenção das vacinas. Aliás, até existe a perspectiva de que a gente possa produzir algo aqui no nosso país. Na minha leitura, na minha opinião, nós temos um cenário bastante seguro que confere a capacidade de trabalharmos junto à sociedade maior, junto à comunidade, para sensibilizá-la a tomar as vacinas. Basta ter vacina disponível. França e a Alemanha tem uma rejeição grande de parte da população, algo como 1/3 não queria tomar a vacina. Isso, obviamente, não é uma influência do Bolsonaro.
E em países vizinhos nós temos a Argentina, que tem políticas muito restritivas e mesmo assim uma taxa de óbito bem elevada por habitante. O Chile, que vacinou muito mais, até porque é muito menor, mas está com um problema de contágio elevado. E aqui nos Estados Unidos, perto, tem o Texas, que abriu tudo, tem 16% da população vacinada, segunda dose, e mesmo assim continua com queda de óbitos e tudo mais. Foi discutido nesse jantar, doutor, o grau de politização nessa pandemia, a postura da imprensa em algum sentido e quanto que isso está influenciando nos debates? Olha, não foi discutido. O jantar transcorreu com absoluta cordialidade, que, aliás, é como deve ser qualquer jantar que envolva o relacionamento entre partes. O presidente foi legitimamente eleito dentro de uma... Tivemos um probleminha no contato com o Dr. Cláudio Lotenberg. A gente vai fazer a ligação, refazer o contato com imagem também. Lembrando que ele esteve no jantar com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e outros empresários aqui em São Paulo. Nessa discussão, falando sobre a necessidade de se ampliar a vacinação aqui no país e a discussão também sobre a possibilidade da compra de vacinas pela iniciativa privada. O Congresso Nacional discute projetos nesse sentido. Na Câmara, um projeto já foi aprovado e agora a discussão está sendo feita no âmbito do Senado da República para tentar favorecer a compra por empresas. No entanto, vale lembrar que os laboratórios já deixaram claro que, por enquanto, não vão vender vacinas para as empresas. A prioridade é fornecer vacinas para o setor público, não só o governo federal, o Ministério da Saúde, mas também os estados que têm direito, por meio de uma decisão até do Supremo, de negociar diretamente com essas empresas a compra de vacinas. Dr. Cláudio Lotenberg, o senhor quer continuar respondendo, por gentileza? Sim, desculpe. Seguindo a pergunta do Constantino, o que eu tenho para dizer é que não houve qualquer tipo de debate a respeito dessa visão de politização. O jantar transcorreu com muita educação. Aliás, quem aceita participar de um evento dessa natureza está lá com o senso de querer colaborar, dentro de uma cordialidade, dentro de uma postura propositiva, educada, proativa. Não há que existir concordância entre as partes, há que existir diálogo, na busca de um consenso, que é, na verdade, o que faz parte de relação entre pessoas de bem comum. O presidente tem um papel muito importante e eu acho que existe aqui o papel dos governadores, mas eu sou obrigado a concordar, não foi abordado isso durante o jantar. Mas eu vejo que uma das coisas que trouxe um prejuízo muito grande para todo o cenário da pandemia foi a politização de ambas as partes. Eu acho que nós devíamos ter nos focado em questões estruturantes, em aspectos técnicos e tentar encontrar soluções que fossem importantes para os cidadãos. Quando a gente discute as pessoas e não discute os processos, quando a gente não discute as estratégias, eu acho que quem paga o preço disso é a sociedade, é o que está acontecendo. Sim, e o Thiago Berrais comentou agora há pouco, Dr. Lotenberg, a discussão, a polêmica com relação à rede privada poder comprar vacinas. Como o senhor vê essa discussão? Acha que poderia ser uma boa? E agora também uma outra informação que vem se juntar a essa história, o fato de laboratórios poderem não estar querendo vender, mesmo que fosse autorizado para empresas. Olha, a vacina não é privada nem pública. A vacina é importante para os cidadãos. Eu sou favorável a todas as mecânicas que possam patrocinar um acesso maior às vacinas. Eu fui secretário de governo há muitos anos atrás, mas nós sabemos as dificuldades que o Estado tem muitas vezes no perfil de negociação, na flexibilização, todo aspecto regulatório, aliás, que é muito próprio, é importante, há que existir toda essa transparência, mas na estrutura do Estado ela é mais lenta. Quando o privado entra, ele pode acelerar isso. Isso não significa que o privado vai interromper ou vai inverter a ordem de priorização. Pelo contrário, ele deve respeitar isso, mas ele pode ser um grande facilitador. Aliás, grande parte do Sistema Único de Saúde, ele hoje já funciona com a participação do privado. Basta ver as organizações sociais, basta ver o número de leitos que estão a serviço do SUS, e mais de 65% deles são leitos privados. Então, essa discussão, uma discussão que, ao meu ver, é muito ideológica, ela tem preocupações de natureza ética que são legítimas, mas elas não podem atrasar o processo de
vacinação. Portanto, eu sou favorável a isso. Eu acho que o setor privado deveria participar conjuntamente, lógico, dentro de regras claras, com transparência, mas ele não pode ficar fora. Por quê? Porque estando fora, ele não está ajudando. Estando dentro, ele irá ajudar. Doutor, para fechar a nossa conversa, o senhor trabalha no Hospital Albert Einstein. Como é que está a situação da UTI, das UTIs no hospital? Nas últimas semanas, caiu já a internação? Qual que é a situação nesse momento? Olha, a situação ainda é delicada, porque, muito embora nós temos observado uma pequena retração, ainda a taxa de ocupação do hospital ela é bastante expressiva comparada aos tempos normais. O que eu posso dizer é que a gente não pode relaxar. Veja, eu não estou discutindo aqui lockdown, não estou discutindo isolamento, estou simplesmente discutindo aquilo que a ciência aponta. Nós temos que usar máscaras, nós temos que até usar luvas, nós temos que usar álcool gel, nós temos que tentar manter um certo distanciamento e trabalhar incessantemente pela questão de vacinação. O tempo não é um tempo para que a gente possa relaxar. Pelo contrário, mesmo quando vier a vacinação, a sociedade ainda vai ter que ficar atenta durante um grande período, porque até que a gente normalize as condições daquilo que a gente chamava de normalidade, ou que possamos construir uma nova normalidade, ainda vai demandar um grande tempo, do Brasil e fora do Brasil. Em São Paulo, o Butantan suspendeu o envase da Coronavac por falta de insumo farmacêutico ativo. O Instituto esclareceu que a produção da vacina não foi interrompida e que todas as doses provenientes do IFA chinês já foram envasadas. Para fechar o Semana da Pan, a gente acompanha agora a análise do infectologista Renato Kfouri sobre o impacto dessa paralisação temporária. Nós dependemos desses ingredientes, desses insumos básicos, ingrediente farmacêutico ativo, conhecido como IFA, para a partir dele produzir as nossas vacinas. Então, essa importação depende de questões de consulado, de chancelaria, depende de importações de registro no país de origem que está saindo, de entrada. A disputa por esses ingredientes é grande, a pressão do mercado interno chinês é enorme para ficar com esses IFAs. Então, sem dúvida, a gente fica refém desses atrasos, dessa imprevisibilidade que às vezes pode acontecer. Mas eu creio que a gente vem seguindo, tanto o Butantan quanto Manguinhos, o seu cronograma. O Butantan tem a expectativa de entregar os seus primeiros lotes de 46 milhões até o final de abril, maio. Depois o Biomanguinhos também vai entregar os seus 100 milhões de doses até junho. Então, o cronograma parece ainda ser viável de ser seguido e vamos dizer, confirmado, né? Então, vamos aguardar. Esses entraves têm que ser resolvidos rapidamente para que nós não tenhamos tanta interrupção. Sim. As interrupções no programa de vacinação aqui no Brasil só acontecem porque nós temos uma velocidade muito grande de vacinação e, infelizmente, é uma campanha que a gente faz, é a primeira campanha que a gente faz sem vacina, né? A gente faz uma campanha de vacinação, tudo pronto, falta só a vacina. Então, à medida que ela vai chegando, a vazão é muito rápida. Foi bom o senhor falar sobre essa capacidade que o Brasil tem de vacinação. Nós já fizemos várias campanhas ao longo dos anos, das décadas, né? E o Brasil tem essa referência como capacidade e estrutura para vacinar muita gente. O que falta é a vacina, porque se você tivesse a vacina, hoje nós estamos com 10% da população. Mas se eu tivesse a vacina hoje, em quanto tempo, doutor, o senhor acha que nós conseguiríamos resolver o problema de vacinar toda a população? Olha, se como mágica nós tivéssemos uma quantidade hoje ilimitada de doses, quantas vacinas quiséssemos, eu creio que vacinaríamos pelo menos metade da população brasileira em 3 meses. A gente vacina 1/3 da população brasileira em 3 meses, anualmente na campanha de gripe, né, de abril a junho, vacinamos 80 milhões de pessoas. Temos totais condições de vacinar 120 milhões de pessoas, 1,5 milhão por dia, em 3 meses. Então, acho que o gargalo onde nós temos hoje para a vacinação não é na estrutura, não é na capilaridade, não é no profissional da saúde que está lá na sala de vacina ansioso por vacinar, não é a população em casa que não vê a hora de chegar a sua vez de ser vacinado. Então temos disposição da população, disponibilidade da rede de saúde. Sem dúvida, o que nos falta para acelerar o processo é termos uma celeridade maior na produção dessas vacinas, na entrega, na importação de outras vacinas, enfim, rapidamente termos mais vacinas aqui seria um dos pilares aí para nós sairmos dessa situação tão dura.
Como chover? Por exemplo, nós estamos com essa dificuldade, é uma disputa comercial, você vê a China tentando manter esse produto lá para atender a sua produção nacional. Nós temos aqui uma movimentação, né, sobre a Câmara que analisa hoje, inclusive, a quebra de patentes de vacinação. Você acha que isso vai acontecer? É possível? Isso ajuda de alguma forma? Olha, a quebra de patentes tem sempre dois lados, né? Se nós hoje possibilitamos com uma quebra de patente outros laboratórios produzir, isso desestimula qualquer investidor, qualquer laboratório privado a desenvolver novas vacinas. Para que eu vou desenvolver novas vacinas se eu não vou ter o lucro, outros vão poder produzir? Então precisa olhar com muita cautela por esse lado, porque o avanço da ciência depende muito daquele investidor que arrisca, daqueles que fazem estudos, daqueles que testam, daqueles que muitas vezes colocam em risco todo o seu negócio para que nós tenhamos avanços. Todos os medicamentos que a gente usa hoje em câncer, em diabetes, foram desenvolvidos a partir de indústrias farmacêuticas que ousaram, que investiram, que arriscaram para ter esses produtos hoje que nós tomamos todo dia, medicamentos aí para muitos pacientes. Com as vacinas isso não é diferente. Então, se ao mesmo tempo é um bem público que devia ser disponibilizado, ele não pode ser um inibidor, essas ferramentas econômicas, ela não pode ser um inibidor do investidor, do investimento, da indústria farmacêutica, do avanço da ciência e da tecnologia. Eu acho que dá para contemplar, dá para termos ferramentas aí de assistência, doação de partes, subsídio para países mais pobres. Acho que nós temos que encontrar saídas que não inibam o desenvolvimento científico e, ao mesmo tempo, democratize o acesso para essas regiões mais pobres, porque, sem dúvida, há uma desigualdade na Covid-19, ela mata mais o pobre, ela mata mais quem mora na periferia, ela mata mais quem não tem condições de fazer um isolamento bem feito, e justamente os que mais precisam das vacinas nos países mais pobres são os menos privilegiados, os que menos estão recebendo. As vacinas, obviamente, estão acabando sendo mais direcionadas proporcionalmente nos países de melhor renda. Os ataques sistemáticos à Lava Jato foram dificultando a sobrevivência da Força Tarefa de Curitiba ao longo dos anos. Os advogados que defendem envolvidos na operação sempre questionaram os métodos do Ministério Público Federal. Conversas entre Sérgio Moro e procuradores que foram hackeadas colaboraram para o desmonte das investigações. Acompanhe agora a reportagem especial de Thiago Berraich, que relembra passos da operação que marcou o Brasil. É inegável que a Lava Jato fez o Brasil acordar para a corrupção nas entranhas dos poderes. Desde 2014, protestos em favor da Força Tarefa de Curitiba viraram rotina no país. Existe esse movimento, existem muitas pessoas militantes disso para enfraquecer, para minar com ideias e notícias falsas. A gente tem que se fortalecer como povo. A nossa camisa é verde e amarela. Vem com propósito para a rua, principalmente contra o foro privilegiado. Essa lista fechada, eu acho que isso são as coisas mais fortes que devemos lutar agora. Falta muita coisa ainda, falta renovar esses políticos todos. A defesa da Lava Jato, o fim do foro privilegiado e a prisão em segunda instância estavam na boca do povo. Já na boca dos políticos contrários à operação, como o deputado Glauber Braga do PSOL, ataques não faltaram. E o senhor vai estar sim nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. Em sessão na CCJ da Câmara em 2019, Sérgio Moro, já ministro, rebateu os insultos do parlamentar. O senhor não tem fatos, o senhor não tem argumentos, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. Os advogados de investigados na Lava Jato também não perdiam a chance de alfinetar Sérgio Moro, como Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. Nenhum outro caso tão clássico, com tantas provas, com tantas evidências, de um juiz absolutamente parcial. Os ataques vinham de todos os lados. O senador Fernando Collor de Mello acusou o então procurador Rodrigo Janot de vazar dados da Lava Jato. É sua estratégia, senhor procurador, fornecer informações em off e privilegiar determinados veículos de comunicação? É sua estratégia desprestigiar a comunicação pública e substituí-la por barganhas e estratégias próprias de comunicação mercadológica, a fim de conseguir capas de jornais e destaques em jornais televisivos?
Rodrigo Janot retrucou. O que houve ali foi uma especulação enorme. Alguns meios de comunicação deram a chamada lista do Janot, alguns acertaram nomes, outros erraram nomes e não se vaza nome errado. O procurador Rodrigo Janot teve embates com Gilmar Mendes e nas páginas de um livro relatou que foi armado ao STF para matar o magistrado. O ministro do Supremo Tribunal Federal atacou inúmeras vezes os métodos da Lava Jato. Isto aparece hoje, ministro, nessas declarações do Intercept, feitas por gente como Dallagnol, feitas por gente como Moro. Portanto, é preciso que se saiba disto, que o Brasil viveu uma era de trevas. As conversas vazadas pelo site Intercept, obtidas por meio de hackers, causaram constrangimento à cúpula da Lava Jato. As mensagens indicariam que Sérgio Moro sugeriu testemunhas e aconselhou procuradores. Ele questionava a origem ilícita das informações. É que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões e o objetivo principal seria invalidar condenações da Operação Lava Jato e impedir novas investigações. Assim como Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol lamentou que passou a ser chamado de vaza-jato. Ninguém alega que ali nessas supostas mensagens que tem uma origem criminosa, que passaram pela mão de hackers e que podem ter sofrido todo tipo de adulteração, que não tem sua autenticidade comprovada, além de serem listas. Ninguém alega que ali tem a prova de inocência de ninguém. Deltan Dallagnol sofreu investigações e foi punido por manifestações políticas nas redes sociais. Ele deixou a Força-Tarefa em setembro do ano passado. As defesas de investigados começaram a pedir acesso às conversas, como Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula. Porque toda essa troca de informação, todo o relacionamento com as autoridades estrangeiras não ocorria oficialmente, não ocorria dentro dos canais oficiais, ocorria no Telegram, na busca de um pretenso sigilo. Ali, no Telegram. O ministro Ricardo Lewandowski retirou o sigilo do processo com base nas mensagens obtidas a partir da operação spoofing. Os conteúdos que digam respeito exclusivamente a terceiros, isto é, aqueles que não têm qualquer relação com o reclamante, deveriam ser mantidos sob rigoroso sigilo. O cerco à Lava Jato foi se fechando. O atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu uma correção de rumos. E esse conceito lavajatismo, ele há de ser superado pelo natural, bom e antigo enfrentamento à corrupção. E não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos. Em junho de 2020, Augusto Aras determinou a subprocuradora Lindora Araújo para que fosse a Curitiba consultar arquivos da Força Tarefa. Apesar da ida dela ter despertado reações e críticas, o chefe do Ministério Público justificou o envio da aliada. Não podemos aceitar ter uma web do B, ou MPF do B, ou coisa parecida. Não podemos aceitar que tenhamos processos escondidos da Corregedoria. O procurador pediu ainda investigação contra integrantes da Lava Jato e proclamou o fim da Força-Tarefa. Em fevereiro de 2021, crítico do Supremo Tribunal Federal, o jurista Modesto Carvalhosa lamentou. E foi indo Congresso com o Supremo Tribunal Federal, criando uma série de medidas legais e de interpretação da Constituição que levaram realmente ao objetivo deles, que é desmonte não só da Operação Lava Jato, mas desmonte de toda a estrutura legal e constitucional de combate à corrupção. Em meio a desconfianças, o trabalho da Lava Jato foi incorporado ao GAECO do Ministério Público Federal. Qual será o futuro do combate à corrupção no Brasil? Só o tempo vai dizer. E o Semana da Pan fica por aqui. Muito obrigado a você pela audiência, pelo carinho da sua companhia. Até mais. Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação.